logo do começo era uma pequena lanchonete, como eu te falei, então depois os próprios clientes começaram a pedir um prato de refeição, aí minha mãe fazia, tal, aí começou a crescer. Aí a gente teve que profissionalizar. O que a gente notou? Que a gente tinha que educar os nossos funcionários, dar aprendizado para eles. E aí a gente chamou o Sebrae. O Sebrae tinha os cursos profissionalizantes e fora a assessoria que eles deram para nós na parte administrativa até. A gente até conseguiu, pelo Banco do Brasil, um financiamento através do Sebrae e a gente ampliou, porque lá era uma casa, né? Só utilizava a parte de baixo, depois a gente utilizou a parte de cima e depois utilizou a casa do fundo, com esses investimentos aí do Banco do Brasil, né? No final, assim, a gente servia por volta de 450 refeições dia. Olá a todos, bem-vindos ao Expertizando. Estamos iniciando hoje o nosso episódio número 23. Lembrando a todos, sejam muito bem-vindos, a todas as pessoas que estejam nos ouvindo, nos assistindo. E a proposta aqui desse nosso podcast sempre foi de compartilhar experiências com pessoas que estão aqui, estão empreendendo, fazendo as coisas acontecerem, sabendo que, como a gente sempre fala, né, o ambiente brasileiro não é sempre dos mais, com certeza é um dos mais inóspitos do ponto de vista de empreender. Mas eu tenho certeza, e essa minha experiência já se provou com o tempo, naquilo que eu convivo, de que as pessoas com quem eu. São os meus clientes, as pessoas com quem a gente tem o prazer e a oportunidade de conviver, são de fato verdadeiros vencedores. Seja nas suas profissões, naquilo que se proporam para fazer, fizeram com excelência e fazem com excelência. Porque com certeza uma variável da excelência é o tempo. Ninguém permanece tanto tempo fazendo alguma coisa se você não estiver muito bem naquilo que você faz, não estiver fazendo muito bem feito. Até mesmo quando você decide sair, nem é necessariamente porque as coisas deram certo, é porque a racionalidade ou a sua análise naquele momento foi o melhor caminho a ser tomado. E hoje é muito, muito especial, assim, na verdade todos são especiais, sabe, Lucas? Eu fiz uma lista de pessoas que, quando a gente começou esse projeto, a minha primeira proposta, na verdade, a primeira missão foi assim, eu quero trazer todos os clientes que a gente tem, todos. Hoje a gente tem mais ou menos 200, assim. E como sendo uma primeira jornada, primeira experiência, aquela coisa de tentando entender como que ia ser tudo isso, tentando fazer uma coisa muito particular, com algumas características, um pitada nossa mesmo. Sim, sim. Então, assim, vamos selecionar alguns que a gente acha, pô, são pessoas que a gente sempre conversa sobre vários assuntos e vários temas. Eu chamo, nunca é conversa de 10 minutos, porque a gente vai falar do assunto que a ligação nos trouxe, mas vamos falar também da família, perguntar como é que tá o pai e a mãe, se eles estão bem. A coisa sempre deriva para outras coisas muito mais interessantes naquela É conversinha que era pra verdade. ser de 5 minutos, virar meia hora de papo, né? E sempre foi assim, é muito interessante isso, né? E não só por isso, obviamente, e tem uma particularidade que eu gostaria que você soubesse, acho que você sabia, mas a Chuvisco, não vou falar da Chuvisco Sim, aqui, ou lembrei. também de outras coisas, mas da Chuvisco, ela foi, na verdade, ela foi o cliente, ela foi praticamente o cliente número 1 do escritório. Porque quando o pai sempre me contou essa história, quando o senhor Horácio veio, foi porque eles estavam numa outra contabilidade, lá Sim. nos anos 80 ali, finalzinho, era os anos 80, acho que era É. A 88. empresa abriu em 82. Então, eu acho que era 80, eu não sei se foi 80, 85 ou 88. Eu acho que foi 85. E eu posso estar errando a data aqui, mas eu lembro que esse escritório, acho que o escritório fechou. Ela é de um outro escritório, o escritório fechou. E tinha o carteiro. Lembra o nome daquele carteiro, que o carteiro que fazia aqui a nossa região? Puxa, aí. O meu pai sempre falava, minha mãe sempre fala o nome dele. Se a mãe tivesse aqui, ela lembraria o nome dele. E tinha É, o carteiro que ele era da rua Rio Bonito. tá. Ele é nosso carteiro da rua Bonito. E aí, na época, ele trouxe a Chuvisco, o Zuno. Você lembra do Zuno? O Zuno era professor de inglês? Tá. Era Lembro. vocês, o Zuno. Aí ele falou o nome de uma outra costureira. Enfim, 3 ou 4 empresas assim que vieram. Porque foi por conta do carteiro. O carteiro falou: Ó, tem um contador sim ali. Ele Ali na indica. Rio Bonito. Isso, ali no Rio Bonito e tal, tal, tal. Na época 694. E aí a 64. coisa acontece. E era É muito um interessante. espacinho pequenininho, né? Sim, Era sim, tipo era um uma salinho. garagem. Isso, era uma Eu garagem, que era um lembro seu negocinho de pai cima, lá. no corredorzinho. Mas em suma, então, pra gente iniciar o nosso papo aqui, eu sempre digo que tem 2 perguntas que eu faço, que é a única que você não pode errar. O resto você Ixi. chuta, cara. Pode chutar à vontade que não tem crise, tá bom? Queria que você falasse o seu nome e o que você faz. Meu nome é Horácio, né? Mesmo nome que meu pai, né? Até igual
Você e seu pai, né? Sim, sim. Até Você não é nisso são júnior, você não é considerados. júnior. Não é júnior. Você não é júnior, é filho, né? Mas Ficou é como filho com o filho. É a primeiro mesma nome, coisa, a mesma né? coisa, a mesma coisa. E atualmente eu sou advogado. Atuo como advogado. Já era na empresa, Aham. quando nós tínhamos. E agora só atuo 100% com advocacia, né? E, e aquilo tudo que você já sabe nesses anos todos que a gente veio junto, crescendo junto, né? A gente iniciou em 82, na verdade meu pai iniciou em 82, era uma pequena porta também, só uma lanchonete. E aí depois foi crescendo junto com vocês também, Sim. né, na contabilidade, e ficamos 38 anos ali, Caramba. E né? como que é a sua história? Como que é o seu começo na Chuvisco? Meu começo era 15 anos, atrás do balcão, ali atendendo o cliente, né, conhecendo as pessoas, né, e foi eu, minha irmã também, a gente chegava da escola, já deixava a mochila do lado e ficava ali atrás do balcão, que era só família, né? Sim. Era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã ali. Uhum. E minha tia, que naquela época também Trabalhava lá. trabalhava lá. E é interessante porque, de alguma maneira, você viu essa transformação do Brás, né? Muitos clientes que a gente conversou até aqui são pessoas que também, muito antigos, né? De muito tempo do Brás, dessa região, Paris, Brás. E tem acompanhado de perto, se a gente pode assim dizer, toda essa transformação do que era. E aí eu não fazendo nem juízo de valor, tá? Se é bom, se tá indo pra melhor ou tá indo pra pior. Estou dizendo que mudou, né? E Sim, é claro sim. que mudou. Na sua ótica, na sua perspectiva, daquilo que você viu, qual foi a grande diferença, ou a grande mudança que você percebeu nesse tempo todo? Então, ali o Brás, o Pari, ali naquela região que a gente estava lá, antigamente, Você estava na rua Itaqui ali, né? ali na rua Não, Tears, Cheers, perdão. Tears, Cheers, né? Cheers. Ali a clientela era sempre a mesma. A gente praticamente era uma família toda ali. A gente tratava o cliente como uma família. Pelo nome mesmo. O nome mesmo, a gente conhecia todo mundo e tal. Aí, aquilo lá que você falou, virou a chave, né? Começou a vir os chineses Tá. ali, as lojas começaram a aumentar, começaram a vir os shoppings, que é do pessoal árabe, né? Começou a Aham. construir ali, e aí começou a mudar o perfil até dos clientes ali. Então, aqueles clientes que nós tínhamos assíduos continuaram, mas foram aos poucos acabando, né? E trocou E essa esse troca foi porque os clientela. caras geralmente eles vendiam as lojas, fechavam Não, é as porque lojas, uma assim, mudança. perdia a concorrência, né? Porque o chinês chegou muito forte ali. Não tinha como concorrer com eles. E aí começou a fechar, ou então ir para outros bairros mais afastados, né? E ali a chinesada começou a dominar Entendi. ali. Entendi. Porque eles passam a ser os proprietários das lojas. Porque é engraçado, naquele pedacinho ali, a gente fala muito fala de Brás, a gente pensa muito na parte da confecção, Isso, não. mas especificamente naquela região, muito utensílios domésticos, né? Tecidos Utensílios domésticos. domésticos, né? Aqui, quem não é de São Paulo, não conhece tão bem, talvez seja de São Paulo, mas não conhece também esse nosso pedaço. O Brasil ele é dividido em células, em núcleos, né? A gente tem um Verdade. pedaço mais aqui, João Boêmio, foi pra cima que é tecidos, e depois tem a parte da confecção. E Isso. ali, especificamente no Paris, que aquilo ali é o centro do Paris, para assim dizer, né? Eu lembro muito do Paris por causa daquele cartório que tinha, lembra? O cartório que tinha lá embaixo, era Sim. na Hahnemann, né? Que é na Hahnemann. Hahnemann, lá embaixo, Isso. né? Tem muito cartório. Até ele Daquela. mudou, teve que mudar Até para ele mais trouxe pra cá. para Rio Bonito. Lembro daquela locadora de vídeo que tinha na esquina Paris da Vídeo. Paris Vídeo. Quem não alugou pro da Paris Eu Vídeo ia que lá você pegar. fica. Qual Nossa que é a Senhora. Tears com a Hahnemann? Notícia, nossa, era muito. Aquilo ali durou, sei lá quanto tempo. Durou Foi, muito foi. tempo, muito tempo. Isso que você falou é bem interessante, né? Você vê o Brás, que tem a confecção, você vê o Bom Retiro, também tem a parte de roupas mais chiques, Sim, né? sim, sim. Outro performance. Tem a de eletrônicos, que ali é na Santa Ifigênia, Sim. né? E o Paris está sendo o quê? Está sendo a segunda 25 de março, por causa Essa dessa colônia migração que houve. chinesa que Sim. trouxe tudo Tudo para pra lá, cá. né? Entendi. E isso valorizou muito os imóveis e os aluguéis lá. E Entendi. aquilo lá, as pessoas que estavam lá há muito tempo, com comércio, começaram a perder terreno por isso, porque começou a valorizar muito e não tinha Coisa fôlego. pra pagar o aluguel, o próprio aluguel. É. O próprio E aluguel. os chineses vêm muito forte, Sim, né? sim, A sim. Eles concorrência chegam com deles concorrência pesada, né? Em pesada. qualquer mercado que eles entrem, né? Eles E aí mudou. Aí mudou esse boom aí que teve.
A chinesa ela realmente tomou conta de lá. E, Mas e, ne- trouxe bastante movimento, né? Bastante momento, bastante Trouxe momento. progresso, né? Nesse processo seu ali da Chuvisco, e é interessante, porque uma parte eu lembro de ter captado muito bem, que vocês transformam numa. Tiveram aquela experiência lá de uma lanchonete, você pode dizer uma lanchonete com lanchonete com um restaurante, No começo era uma mas para uma coisa lanchonete. mais modelada, porque eu lembro eu tinha, você acredita que eu tinha até hoje, eu não sei onde tá, eu tinha falado até pra André que trabalha comigo aqui, eu tinha aquele jornal do Sebrae que saiu a Eliane. Minha irmã tem ainda. Porque vocês saíram no jornal do Sebrae, e eu tinha, na assinatura não, você tinha o cadastro, você recebia até isso não tem mais, né? Você recebia pelo correio aquele jornalzinho do Sebrae. Verdade. E na contracapa, acho que na última capa, tá lá a foto da Eliane, porque vocês foram aquele restaurante modelo, né? Foram referência ali Sim, com toda a numa equipe. metodologia, usaram aquela metodologia do Sebrae. Então, ou seja, teve uma mudança, você sai de um modelo de negócio para outro. Claro. Como que foi o quanto de aprendizado você teve ali? Porque restaurante tem várias particularidades, eu imagino, né? Ramo alimentício é difícil, viu? Quais Você eram as manter. grandes dificuldades, os grandes desafios que você tinha que enfrentar diariamente? Então, logo do começo era uma pequena lanchonete, como eu te falei. Então, depois os próprios clientes começaram a pedir um prato de refeição. Aí minha mãe fazia, tal. Aí começou a crescer. Aí a gente teve que profissionalizar. Voltamos de novo na profissionalização. O que a gente notou? Que a gente tinha que educar os nossos funcionários, né? Tinha que dar aprendizado para eles, para ficar uma coisa mais profissionalizante. E aí a gente chamou o Sebrae, que o Sebrae tinha os cursos profissionalizantes e fora a assessoria que eles deram para nós na parte administrativa até. Né? A gente até conseguiu, pelo Banco do Brasil, um financiamento através do Sebrae e a gente ampliou, porque lá era uma casa, né? Só utilizava a parte de baixo, depois a gente utilizou a parte de cima e depois utilizou a casa do fundo, com esses investimentos aí do Banco do Brasil, né? Entendi. Que a gente teve. E aí ampliou. Tá? Você vê que no final, sim, a gente servia por volta de 450 refeições Dia. Caramba, velho. Quantos Então, era uma funcionários chegou a ter Chegou a ter pico? uns 12 funcionários 12 lá. funcionários. Fora eu, minha irmã e Sim, só eram vocês quatro É. ali, mas um pessoal. E pessoal antigo, eu lembro pessoal de longa data, né? Você tinha pessoas que trabalhavam com vocês durante muito Ficou tempo, muito né? tempo lá. Muito com a tempo, né? gente. Então foi assim, né? A gente teve que profissionalizar, teve que deixar a coisa redonda, né? Para conseguir crescer, mas nunca é com pouco trabalho, é com muito trabalho. 8, 10, 12 horas por dia, né? A gente trabalha até de sábado, depois a gente foi diminuindo, né, para ajustar. Sim. A gente ficava Porque lá não no funcionava final. de fim de semana, era sempre Depois a durante a gente semana. parou de funcionar no Tá. final de semana, até mesmo para a gente dar um fôlego, né? Porque também trabalhava direto, né? Entendi. Assim. Mas foi muito bom. Foi muito bom porque através disso, na advocacia, a gente está crescendo, né? Porque eu tenho muito conhecimento lá. Dessa 30 época anos, ainda. 38 anos lá, né? Os nossos clientes são todos daqueles antigos e que já indicaram a gente para os outros novos, né? Entendi. Então, eu agradeço por tudo que eu tenho do restaurante, né? E mais esse conhecimento com os clientes que a gente tem lá. Tá? Porque no final o relacionamento ele fica, né? Fica. E independente, ainda mais quando a gente faz um bom trabalho, né? E esse processo, assim, uma curiosidade mesmo. Falando de cozinha, do restaurante, do ramo Porque todo mundo acha que é simples, né? Ganhar dinheiro com restaurante, né? Pô, não, vamos abrir você quer, vamos abrir um restaurante, né? Vamos abrir um restaurante. Mas não, é bem complexo, né? Não só o processo ali de produção, se a gente pode assim dizer, mas essa coisa do serviço, porque é uma mistura, né? Entre você construir o produto, sei lá, um produto acabado, se eu fazer um paralelo com uma indústria, mas você tem a área de serviço, que é a entrega lá, o atendente que tem que estar na mesa, tem que chegar no tempo certo, na temperatura correta. Enfim. É isso mesmo. A gente servia à la carte primeiro. Depois a gente viu que o fluxo veio aumentando, a gente optou por quilo, que aí você dá um rendimento maior de atendimento, né? E todo esse atendimento tem uma estrutura por trás, né? Então tinha que estar tudo planilhado, minha irmã mesmo fazia tudo planilhado, então já tinha toda a programação da semana para fazer. E tinha que também escutar o cliente, né? Então a gente tinha lá uma caixinha de sugestões, o que o cliente queria, até mesmo para a gente mudar, porque senão fica muito repetitivo, né?
Então você tem que se preocupar com a produção e com o que o cliente quer, né? Para não ficar naquela mesmice Entendi. de sempre. Então a preocupação sempre foi essa. E que nem minha irmã também falava, né? Ela fala assim que era todo dia uma festa, 400 pratos por dia aí, Sim, né? sem Chegamos dúvida. a isso aí. Então era uma festa todo dia e a gente Caramba, tem que se programar para isso. entendi. O que que você traz desse período? Porque hoje você está numa outra atividade, é, enfim, é na área de serviços de alguma Sim, maneira. Mas quanto desses ensinamentos você trouxe de lá para você empregar hoje no que você faz? Porque de alguma maneira você está lá. Tem sim, um, eu acho que o profissional liberal é um pouco diferente, né? A gente tem algumas particularidades, mas se a gente fizesse essa questão da indústria, a gente tem uma parte de construção de produção, do trabalho em si, o produto acabado, com a construção disso, e depois você tem entrega, né? E, não é- e hoje em dia, não sei quanto você tem sentido, mas eu sinto muito aqui, sabe? Nossa, a cada vez mais a gente não pode se limitar e só entregar o sei serviço, lá, o assim. serviço. A excelência do serviço não basta mais ser, sei lá, no prazo adequado, dentro das condições que eram previstas, tal. Tem sempre uma régua a mais de exigência ou de expectativa, você pode assim dizer, da parte do cliente em relação ao que a gente entrega. Só que diferente de, sei lá, eu vender caneca, né, e ter uma loja legal, ter uma experiência diferente, mexer na embalagem, como eu faço para traduzir isso no, sei lá, na contabilidade ou no caso jurídico? Eu acho que o relacionamento entre as pessoas, eu acho que precisa ter muito contato, assim, né? Tanto na minha profissão como na de vocês, né? Porque você está vendendo o seu produto. Hoje está muito mecanizado, né? Você coloca na internet, pô, lança, acabou. Mas não, você precisa ter esse relacionamento, conversar com a pessoa. Eu acho que isso que trouxe bastante lá do restaurante, isso, porque a gente tinha contato direto. A gente conhecia todas as pessoas, conversava muito, E eu né? sempre acho Eu que isso sinto é falta disso e aí. eu acho uma baita de uma vantagem competitiva, sabe? Aqueles profissionais liberais que conseguiram desenvolver de alguma forma essa veia mais comercial ou de comerciante, ou seja, lá como a gente pode definir, porque a gente não é preparado a isso, né? A nossa profissão te leva a ser um técnico. É, Você tem que ser um bom contador, você ser um bom técnico, né? Entendo muito, um advogado, ou um sim, sim. médico, etc. E novamente, quando você tem essa veia, ou consegue trazer ela um pouquinho dessa coisa mais comercial, do relacionamento, né? Da forma de explicar, tentar encontrar Você uma dá um forma diferente de plus, né? explicar. Você dá um Exato, plus, né? acaba sendo um plus, né, pra gente Verdade. poder desbravar. Realmente é interessante isso. E não é coincidência, porque eu tenho bastante clientes, Horácio. Tem escritório de advocacia. A minha cliente Contabilidade. que eu comecei agora de manhã, a Paula, eles têm um escritório de advocacia bem grande no centro de São Paulo. Bem grande mesmo, eles são Hum, grandes. E você vê lá que lá é um mix. Assim, cada um dos sócios lá, você pega os sócios, associados, mas os sócios, tem uma característica. E eu sei que eles verdade. têm um sócios lá que eu sei que o cara é extremamente comercial. Extremamente é um cara dessa pegada do relacionamento e tal. Ele que gera Gosto que. negócio. Então, quer dizer, E gera gera negócios. É negócio, isso aí. exatamente. No final, ele já tem muito bons técnicos, tem um cara que é bom de administrativo e tem um cara que é bom. Ou seja, eles juntaram algumas competências em vários, distribuída, né? E todos ganham. E todos ganham, todos ganham. Para uma empresa, na É verdade. verdade. Isso é bem legal, isso é bem legal mesmo. Isso é bem legal. Isso é Acho que é uma coisa que a gente tem que importante. se perguntar. E nessa época falando da Chuvisco ainda, falando dos ensinamentos, como foi lidar com esse novo público? Porque durante um bom período, vamos lá, vamos falar janela do tempo. Você está falando aí 82, 85. 85, Aí, tá. quando que vocês começam para essa primeira mudança? E o que que você se recorda, o que que vocês fizeram, tiveram que fazer? Porque a decisão, e eu quero chegar nela, perguntando a decisão de não descontinuar um negócio, não é uma coisa simples, ela é uma coisa, eu entendo sempre Sim, construída, né? Até porque a gente está falando de família, empresa pequena, no nosso sim. nível não é uma empresa como um cara que é grande, e aí de um dia ele decide vender, ou decide, sei lá, fazer qualquer coisa com o negócio. O nosso tem um processo quase de rotina que você sabe que você vai estar quebrando, E né? depois outra, como é uma empresa pequena, você tem um carinho pela empresa, né? Exato. Porque começou do zero. Ali a gente identificou como? Quando começaram a construir os shoppings, a primeira ideia que a gente teve foi o seguinte: pô, vai construir shopping, vai chamar mais pessoas para cá, o movimento vai aumentar, vai melhorar. O que aconteceu? Quando abriu o primeiro shopping, que foi ali na Hahnemann, Sim, foi o Pagé, Pajé.
Que é quando compram a faculdade lá do São Isso, Francisco São ali. Francisco, São tal. Francisco. Quando abriu a Pagé, a gente falou, puta, agora vai estourar. A gente investiu mais no restaurante, ampliou, foi a última ampliação que a gente teve. Só que aí o que aconteceu? Como abriu esse shopping, o shopping é um ambiente agradável, as pessoas, o que acontece? Começaram a migrar. Não os clientes assíduos nossos, mas os que vinham Os eventuais lá, os eventuais. Os esporadicamente. eventuais. A gente sentiu um pouco isso aí, porque dentro do shopping você está com Área de ar-condicionado, alimentação. né? Você vai se alimentar e sempre tem alguma coisinha para vir. Então a gente sentiu a gente teve uma percepção inicial que ia aumentar e a gente viu que não aumentou, manteve para baixo. Tá. Aí o que aconteceu? Depois que terminou o shopping, começaram a construir um outro shopping, que era mais próximo de nós, só que aí a gente já estava com a experiência do outro. Para construir o shopping demorou 3 anos. Aí com 3 anos a gente já começou a preparar um plano de encerrar os trabalhos, né? Mas já foi um plano, porque é aquilo lá, a gente pega um carinho pela limpeza, foi tudo. Então a gente foi preparando já uma estrutura para quando viesse a finalizar o shopping, a gente já estava com a ideia pronta. Só que época que foi? 2019, 2020 teve a pandemia. Então a gente fechou antes da pandemia. Se a gente tivesse continuado na pandemia, Caramba. a gente ia fechar de qualquer forma. Entendeu? Teria um problema de qualquer forma. Foi opção nossa. Não Você é lembra que quando. Porque foi bem no. Foi em 2019, né? Que você fecha ou foi em 2020? Julho de 2019, mais ou menos. Foi, na verdade, aquelas coisas do universo mesmo. Foi mensagem do universo, né? Foi coisa pensada, meus pais entenderam tudo certinho. Então a gente. Como foi contar essa notícia para eles? Então, por isso que foi esses 3 anos aí de Mas convenceu com o quê? Com número, com realidade? Sim, Falou, o pai tá aqui, né? Você está vendendo tanto e... O tipo de cliente mudou, né? Porque já tinha uma outra clientela vindo, né? E a gente é tudo família ali, tudo certinho. Sim. Aí acabou optando por encerrar. E a gente não se arrepende, porque é aquilo lá, quando você encerra uma coisa que você já se programou, foi de boa. Fecha-se um ciclo, né? Tão contente, tão cientes do que a gente fez, tudo. Então foi isso. Mas foi quando começou a abrir o shopping que a gente notou que houve uma mudança na clientela nossa. Não, isso é muito interessante, sabe? Porque muitas vezes, né, Horácio, a gente não está muito atento olhando para fora. Olhando para fora no seguinte sentido, né? O quanto o meio ambiente pode ser determinante muitas vezes no seu negócio, né? E gerar um impacto direto. O que você está dizendo, né? É o clássico, né? Falou, tinha um restaurante de rua, mesmo que eu seja tradicional, tem uma clientela fixa, seja lá, enfim, etc. Porém, teve uma concorrência absurda, né? Porque muito forte. Shopping gigante, é o que você falou, né? O ambiente é diferente, ainda mais em São Paulo, né? O shopping em São Paulo, paulista é atraído por shopping. Acho que só o nome shopping, paulista... Já vai, né? Paulista vai. Só falar que é shopping, fim de semana a gente vai lá dentro. E dentro do shopping, a área de alimentação. E em nenhum momento vocês cogitaram migrar para dentro do shopping como área de alimentação? Não. Isso nunca passou pela cabeça? Nunca pensou. Eu lembro, a gente muitas vezes almoçava ali de fim de semana do lado do Jô. Lembra que tinha ali o do Arais? Que era do Carlinhos. Do Carlinhos. Você viu que ele também encerrou, ele né? encerra ali, mas ele foi pra dentro do shopping, né? Eu descobri, eu não sabia. Pra mim eles tinham fechado, mas eles foram pra dentro do... Eu não sei qual shopping que eles estão. Não sei se é o shopping. Polo Modas. Ah, dentro do Polo Modas? Nossa, pra chegar lá é duro, hein, cara? Difícil. Nossa, pra chegar ali, o cara tem que querer muito comer lá, porque... Mas enfim, eu lembro de almoçar muito ali e nessa época ele fechou, pra mim ele tinha fechado. E eu fiquei com isso muito tempo na cabeça. Falei, caramba, os caras fecharam. Ali a propriedade era deles, né? Eles venderam lá. Porque eles estão subindo aquele prédio lá agora. Eles venderam e aí migraram para
pro Polo Modas lá. Eu não sabia disso, não. Boa notícia. Lá é um lugar. Gente, a comida continuar boa ainda, Claro, né? deve ser. Eu não fui lá, Você mas chegou aí lá? Você chegou aí lá comer alguma vez antes lá? sim. Ah, Antes não, já antes, eu tive. digo antes. A Com comida deles era Carlinhos lá, muito boa. O sim. Arais deles lá Era era muito bom. muito bom, muito bom. Baita Achei lugar. restaurante ali, viu, de árabe lá, que vende muito bem. Agora Muito tá bom. cheio, né? Agora tem isso também, né? Agora a gente tá com essa colônia. Tem uma colônia, não sei se é Síria. Síria, É isso. Síria, né? Tem árabe também. Tem árabe também? Porque tem muito sírio, eu tenho visto. Tem os chineses, os sírios. E muito restaurante chinês também. Restaurante chinês? Tá lotado lá. Sério? Dentro do shopping, você fala ou Não, fora? fora, de rua. Faz tempo que eu não ando por ali. Mesmo ali em cima do Jô tem um restaurante chinês em cima. Ah, é verdade. Em cima do Jô tem um restaurante. Mas acho que não é restaurante, é cafeteria. Tá como cafeteria, mas é restaurante também. Eles fazem tudo lá. Mas é mais frequentado pela comunidade, né? Não é. A comida é pra eles. É pra eles lá, né? Do jeito deles Eles específico. conhecem. Muito local, né? Coisa, né? O Paris mudou muito, né? A característica dele mudou muito. Ali você encontra tudo. Indiano, chinês, boliviano, É verdade, é verdade. árabe. Esses dias eu descobri que tem muita gente agora aqui de Bangladesh. Você viu essa história? Tem. Teve até uma manifestação aqui pra cima, pra quem não é também de São Paulo. Tem uma manifestação dos caras de Bangladesh, que eles sabem. Falei, cara, São Paulo é uma confusão. Realmente, a gente é um lugar diferente dos outros. Uma mega metrópole. É uma mega metrópole e receptiva realmente a tudo, porque, cara, tem todos os povos aqui. Tem. E acho que talvez certa vez eu li num, eu não vou lembrar onde que eu li, que o Brasil era o único local, não sei se era o único, mas é um dos poucos, onde, sei lá, um chinês vai fazer negócio com um japonês, com um coreano, não vão sentar numa mesa de forma assim muito tranquila. No Brasil, né? Um árabe com um judeu vai falar também e a coisa rola, né? E aqui no Brás Paris é assim mesmo. E o Brás Paris, todo mundo sabe, o judeu vai estar falando com o árabe, que talvez tenha um chinês com um coreano negociando, e a coisa acontece, flui naturalmente, né? Realmente é bem particular isso. E talvez essa parte da nossa força, pelo menos, deveria ser melhor utilizada, né? Porque é uma puta força, né, cara? Se não é comum nos outros lugares, significa que a gente tem alguma coisa especial, né? Por que a gente talvez não utilize mais isso? Só Deus saber. Mas enfim, mas eu acho que esse ponto que você falou realmente, essa percepção do meio ambiente e o quanto isso pode impactar no seu negócio, ele pode ser vital, como não foi o caso de vocês. E o encerramento, Horácio, quando vocês encerram a operação, fizeram lá aquele processo tudo certinho. Isso, tudo certinho. Como foi esse pós? Para vocês? Você já tinha um escritório, em tese? Em tese já tinha tal. Mas teve que se virar uma outra rotina, uma outra chave, né? Como foi em julho de 2019, a pandemia foi em 2020, né? Esses 6 meses foi um pouquinho difícil para se adaptar, porque você já vinha num ritmo, né? De repente você dá no chuvisco, né? Quando a gente estava lá. A gente se adaptou, a gente teve que desfazer dos equipamentos também. Então, esses 6 meses foi essa adaptação, né? Desfazer dos equipamentos, né? Vender o que tinha dentro do restaurante, né? Os fornos, as coisas todas. As instalações que tinha lá. Mas depois, em 2020, né? Então, aí eu abri o escritório e tal, e a gente continuou com... Aí já na pandemia, já estava na pandemia. Aí veio a pandemia, fechou tudo de novo. Sim. Mas para os meus pais, aquilo que eu te falei, foi uma transição de boa, serena, normal, serena, porque a gente, 2, 3 anos, já vinha falando com eles e tal, por causa dessa percepção dos shoppings, né? Então, quando a gente tomou a decisão realmente... foi aceita por eles, né? Mas esses 6 meses que se adaptou um pouquinho, foi um pouquinho mais difícil. Depois veio a pandemia. Aí validou, né? A pandemia validou a decisão, né? Não foi por isso, mas isso só reforçou, né? Só. Caramba. Quem imaginaria, né? Quem imagina uma coisa daquela? Eu acho que se a gente olhando para trás, quantas decisões nós tomamos ali em 2019 e comecinho do ano de 2020, que você nunca imaginaria que aconteceu o que aconteceu a partir do dia 18 de março, que foi aquela sexta-feira que a gente vai para casa, né, e dizem que a gente retornaria em 3 meses, e no final foram 2 anos naquele caos todo. E eu falo caos assim de forma muito tranquila, porque para mim, pessoalmente, foi uma das experiências mais trágicas, né? Assim, malucas, que do ponto de vista pessoal, graças a Deus eu tive uma perda, mas teve gente que com certeza perdeu mais pessoas, entes queridos. Certeza. A gente conseguiu se preservar, enfim,
fomos privilegiados nesse sentido, graças a Deus conseguimos nos preservar, mas a experiência em si não foi muito ruim, né? Acho que Pra todo mundo todos, sofreu, né? né? Acho que a gente não saiu igual do outro lado, né? Mas no final a importância de tomar a decisão e de alguma maneira estar atento ao tudo, Isso. tomar essa decisão e seguir em frente com ela, né? Porque alguma coisa tá te apontando lá na frente, né? É aquilo que eu falo, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim, né? O fim, você tem que delimitar. Você pode conduzir esse fim. Às vezes tem coisas que não tem como você controlar, mas se você conseguir fazer, você faz bem feito e a coisa fica mais suave, não fica tão dolorido, né? Sim, sim. Tem No três nosso caso foi pilares, assim. tem três pilares que eles falam que a empresa só tem três fins. É. Ou ela quebra, ou ela fecha, perdão, ela fecha, Fecha, ou é vendida, ou ela é sucedida. é isso mesmo. Só esses três fins. Qualquer CNPJ. CNPJ só tem essas três formas. Ou ela vai ser vendida, ou vai ser sucedida, ou ela vai fechar. É isso mesmo. E fechar pode ser por vários motivos. Porque Sim, quebrou, que nem porque não quis mais, a seja lá. gente No caso de vocês, não cansou. quis mais, cansou, achei que não faz mais sentido e segue o jogo. É, Mas não tem outro fim. E essa clareza que eu acho que muitas vezes você lidar aí no direito empresarial, sabe? Nem todo mundo parece que tem. Eu não sei o que, que falta na gente, e aí também com vocês estender essas perguntas. Qual foi a fórmula do maior sucesso de vocês? Por exemplo, empresa familiar, diferente de uma empresa gigante. é. Empresa gigante, as questões são muito bem definidas. Pelo menos mas na sua grande maioria, as posições, as caixinhas que cada um vai Vai ocupar, fazer, cada o um. que, que vai fazer, as suas responsabilidades, enfim, a coisa é muito assertiva, né? O profissional. Empresa pequena não, empresa pequena, meu, você vai assumindo responsabilidade aqui, aí talvez você é melhor nisso, você fica com isso aqui, eu sou melhor naquilo, e você fica ali e a É, coisa vai acontecendo e vai. Com vocês, como que foi essa divisão de responsabilidade? Porque em algum momento vocês fazem a sucessão, é. literalmente. Tá, os seus pais lá trabalhando, vai passando o tempo, o negócio cresceu, precisava de mais gente, obviamente, mas de alguma maneira, vocês viveram essa sucessão, sucessão familiar, Sim, né? sim, é. Assumem a administração e a responsabilidade, tomam o controle da administração. Não que os pais não estão no negócio, estou dizendo que Estão as juntos. decisões já não são mais deles ou passam. Eles são comunicados. Primeiro, Estão juntos, primeiro eles né? referendam, depois eles começam a ser só comunicados e eles mesmos atendem, a coisa vai. Como que foi para vocês dividir essas responsabilidades? Porque eu acho que parte disso, parte do sucesso de vocês, sim, isso foi essa boa definição de cada um, o que cada um deve fazer nesse negócio. Quando a gente começou a perceber que realmente a gente precisava profissionalizar, né? Aumentar o quadro de funcionários, eu e minha irmã, a gente começou a fazer entrevista, né? Funcionários. Eu acho que foi nesse momento que meus pais viram e falaram, pô, eles têm que tomar frente, porque eles não estavam habituados com isso. Eles estavam habituados, meu pai, minha mãe, minha tia e nós. Né? Então, quando eles viram que a gente começou, não, a gente tem que ampliar, tem que melhorar e tem que contratar mais gente, aí eles começaram a soltar a gente aos poucos. E aí viram o sucesso, né? Viram que a coisa estava indo do jeito que tinha que ser, aí eles soltaram e deixaram a gente. Aí minha irmã ficava na parte administrativa, assim, e na parte operacional também, lá na frente, e eu também, na parte operacional, na parte do RH, lá, da entrevista, com os funcionários, sempre que tinha que fazer dar alguma ordem, eu que dava lá, né, que a gente instruía, e foi assim, e foi nesse momento. Agora, o ano exatamente a gente não Sim, sabe, mas eu sim. sei o momento que foi que a gente Vem na precisava, minha mente o que precisou, a gente mudou ali. precisava aumentar os funcionários, precisava contratar. Foi nesse momento que eles começaram a deixar a nossa mão. E nessa jornada, onde que entra o direito? A Então, escolha pelo direito. então, na verdade, foi na fase da vida, né? Eu comecei a fazer concurso público, né? Então, passei um ano estudando, né? Aí eu vi que realmente o direito me atraía. Aí eu entrei vou entrar na faculdade. Aí comecei a fazer. Aí entrei na faculdade, comecei. Aí lá mesmo no restaurante, no fundo, tinha um pequeno escritório lá. Uhum. Então os clientes que tinham algum problema acabavam indo lá no No escritório e a fundo, gente já resolvia. Não pegava muita coisa porque não tinha tempo, sim. né? Mas alguma coisa que eu pegava, finalizava. E aí o pessoal começou a conhecer, né? E Caramba. agora hoje é só Mas você teve algum crescendo. grande mentor? Porque geralmente
Novamente, né? A gente que é pequeno empresário, as coisas você vai fazer. Eu acho que a geração da minha, com certeza, até, pelo menos até a minha, não sei se agora já mudou. A gente fazia, cara. Meu, o que você tem que fazer? Você vai trabalhando Exatamente. e A gente tem que você vai me fazer. pegando. Cara, você tem que trabalhar, cara. Aí você. A vida, não sei se é a vida que te põe as coisas e você vai escolhendo. Hoje talvez a coisa é mais pré-moldada, assim, né? Primordial. Ah, você tá com uma menina de 18, a construção de carreira dela é totalmente, provavelmente, diferente Diferente, do que foi a diferente. sua, como história, né? Os pais, eu acho que seu pai também sempre te influenciou e falou: você tem que trabalhar. As coisas não vão cair do céu. Então, A é relação era assim, com o trabalho, né? A nossa só, relação direta era com o só, trabalho. só Depois com você via o que trabalho. você ia Você sabe fazer. que não vai cair nada do céu. Então, a gente tinha que correr atrás. Não está dando isso aqui, então a gente vai para o outro lado. Entendi. Ali a gente encerrou a empresa, então tinha que Sim, ter sim. outra fonte, né? A gente Sim, não pode sim. parar, ficar esperando. Esse concurso público que você já fazia, já era tudo na área de juiz, É direito, qual que era? direito, na Era verdade era na área de fiscal, fiscal. Ah, né? fiscal de renda? Auditor Editor fiscal, fiscal, isso, sim, essa sim. parte de renda aí. Famoso, famoso. Mas aí depois que eu peguei o gosto, falei, quer saber E uma você coisa? trabalhando no No restaurante, no restaurante, restaurante, tudo, estudando aqui paralelo e trabalhando. estudando à noite Trabalhando. e no Entendi. restaurante. Caramba, que Você legal. vê? Mas nunca a gente não pode desanimar, né? Sim, sim. Sempre tem que pensar na frente e fazer as coisas que tem que ser feito e tocar para frente, né, O mano? quanto que você aprendeu nessas frustrações de não passar? Você chegou a passar algum ou não passou nenhum? Não, só bati na trave, né? Só bateu na trave, cara. Mas Porque tudo mais bem, jovem faz é diferente, parte. né, Lourenço? Mais jovem a gente Sim, lidar diferente com mas isso. faz parte, né? Sim, sem dúvida. A gente vai criando calos aí, Casca, né? casca e. Mas hoje até prefiro ser advogado do que um concursado, né? Entendi. Porque a gente tem mais contato, a gente tem uma probabilidade maior de crescer, porque no funcionalismo público fica só naquilo Sim, sem ali. dúvida, sem dúvida. Você tem a garantia, né, de ser um funcionário público, que todo mês você vai receber certinho, mas como advogado você tem uma amplitude maior. E também, vamos novamente, né? Há 20 anos atrás, você dizer que 20. você tinha uma estabilidade como funcionário público, tudo bem. Hum, Hoje, em 2025, esquece, esquece. é outra história. Outra Agora, hoje realidade. é outra realidade. Excetuar talvez os grandes, sei lá, as cadeiras mais pomposas, sei lá, juiz ainda, ou delegado da Polícia Federal, sei lá. Eu não sei exatamente qual a carreira seria melhor, aquela carreira no Banco Central, que eles falam Também é que muito são mais boa. melhor remunerados, tem uma estrutura que você consegue olhar a perspectiva. Eu digo assim, agora aquele fiscal de renda, cara, daqui a pouco não vai precisar Aquilo mais. acabou, né? Aquilo acabou e se precisar, daqui a pouco descara, né? Você vê hoje, você trabalhando com a parte tributária, você vê que está tudo informatizado o negócio, Informatizar, né? então daqui a pouco nem vai Antes ter o fiscal mais. ia na empresa, Exatamente. né? Quantas Você vezes o fiscal ia lá pegar documento, pegar pegar isso aqui. documento, você pegar os livros, precisa ver os livros de entrada e saída. Hoje não, é tudo em arquivo, né? Não, é Como interessante. mudou. Eu digo porque essa diversidade de conhecimento também é uma outra coisa que eu sempre consigo racionalizo sobre, sabe, Horácio? Todos os clientes que eu tenho, ele é muito diverso o repertório. O repertório do cara é muito diverso. Então o cara fez isso, mas ele também fez aquilo ao mesmo tempo, depois ele fez outra coisa. Então, essa salada de conhecimento e de experiências que ele se pôs à prova, parece. Também não é conclusão de nada, porque eu fiz uma pesquisa. Mas eu acho que todos aqueles que eu converso, é basicamente a formação, eles são forjados desse jeito. O cara se jogou num monte de coisa ao longo do tempo, foi mudando, ia, voltava, para ser o que, para basicamente mostrar o que ele é hoje, né? Então, o sucesso que é alcançado hoje, os resultados que ele alcançou, reflexo dessa quantidade de possibilidades que ele tentou lá atrás, né? E um monte de erro que você E não, entendeu? E um os monte de erros erro, às vezes certo, faz exatamente. parte, Erro faz faz parte. parte. Erro faz parte. Porque no final, tem empresa é errar e acertar a todo momento, né? Não tem jeito, não tem jeito. Qual foi e agora passa-se estudo, advocacia, Sim, chuvisco agora. fecha, decisão racional, tínhamos que fazer, pandemia. Isso. Agora eu vou ter que seguir como escritório de advocacia, como advogado de militar na área de direito empresarial, né? Você, é o Isso, seu foco, né? Como tem sido? Porque no final você recomeçou de novo, porque você está começando a empresa do zero. Sim, sim. Talvez tinha um cliente ou outro, mas uma coisa é você ter um cliente ou outro, mas também você trabalhava só parte do tempo. Sim, Agora você só ter 100% do tempo, você não pode mais ter um cliente ou outro. Tem que ser agora. é encarar o negócio, Agora né? tem que se negar. E como tem sido? Ah,
Até São agora 5 anos já. são São 5 anos, temos sucesso, né? A gente aumentou muito a clientela, tem o meu sócio também, né? Legal. Que a gente trabalha junto lá. E ali foi uma sementinha, né? Quando do restaurante. E depois a gente ampliou, né? O pessoal veio procurar e a gente foi ampliando nossos serviços lá. E hoje a gente é uma referência ali, né? Naquele miolo ali. O pessoal vai nos procurar para qualquer tipo de problema. Entendi. Puxa, que legal, que legal. E isso é muito interessante, porque no final também, nesse seu início, os próprios perfis dos seus clientes mudaram, né? Sim, Tudo mudou, né? Da mesma tudo. forma que a gente falou, o Paris Hoje são mudou. os chineses, Não, 80% não é só aquele chinês. pessoal que você conhecia deixou de ser. E como que você entra para trabalhar com a comunidade? Como que foi esse primeiro cliente? Porque não sei se é falácia ou é verdade, né? Vamos lá, a história que se conta. Quando a gente adquire, faz um bom trabalho, adquire a confiança de alguém da própria comunidade, invariavelmente ele acaba Indicando. indicando um terceiro e Aquela entre eles propaganda conversando, faz uma boca a propaganda meio boca. boca a boca, É que exatamente isso. funciona. É isso mesmo? E ainda mais essa comunidade chinesa, você presta um bom serviço, rápido, eficiente, eles acabam te indicando para os outros. Como eles te dessem um aval. Entendi. E aí a gente começou nesses 5 anos aí, a gente, graças a Deus, tem uma boa clientela chinesa mesmo para Poxa, que nós lá. legal, cara. Mas eu vou até te mandar, eu tinha feito tipo um resumo. Isso, Vou manda te para mim. mandar um resumo bem legal, que eu tenho feito alguns comunicados, eu vou te passar. Você deveria traduzir. Agora tem chat GPT, cara. Dá pra falar, dá pra traduzir, dá pra traduzir na língua É que você engraçado, quiser o lá. chinês vai lá no escritório, lá e não fala direito, ele pega o Chat GPT, já GPT. começa a É, traduzir não, agora lá. com o chat GPT você traduz qualquer coisa, escreve qualquer comunicado em qualquer língua, você faz o que você quiser, você faz Que vida de ponta loucura, né? cabeça aquilo, cara. É uma loucura. É, Esse IA aí, mas assim, acho que essas mudanças que estão vindo, sabe, Horácio, acho que vai fazer, vai mudar o jogo. É, talvez 26 ainda vai ser só um período de teste. isso é uma É transição uma aí, né? transição inicial, mas 27 coisa. Alguns clientes, eu falo que estão em processo de negação. Não acredita, né? Ainda estão acreditando que se isso tudo virar, vai quebrar todas as empresas do Brasil, usando de algumas argumentações. Que a minha reflexão, eu falei, cara, eu tô 23 anos, eu trabalho aqui no escritório desde 99. Bem menino, né? Eu tô com 43. Aí você começa a olhar e fala, meu, eu já vivi bastante, já vi muita coisa acontecer. Mas a sabedoria nos diz o seguinte, meu, se você não pode contar se essa lei vai pegar, a famosa lei, se ela vai pegar ou Pegar não ou pegar. não. Porque a gente não está tratando de uma lei do cigarro, que você pode fumar ou não no ambiente fechado. E se as pessoas vão se comportar daí da regra ou não. Eu estou falando de uma mudança que, primeiro, que mudaram a Constituição, então, depois criaram as leis complementares regulando essa nova norma. E não só isso, sabe? Quando você pensa por que ela foi montada, por que ela foi feita, ela não depende de governo. Ela é quase que apartidária. Porque não tem quem sente naquela cadeira, veja que a conta da minha arrecadação vai aumentar, e ele vai falar, ah, não, vamos deixar, vamos... Não existe isso. Ainda mais num país como o nosso, que a questão orçamentária, o problema da despesa, tal, da famosa despesa, aqui a despesa só Gasta mais do cresce, a que despesa ganha, só cresce pra cacete, e a receita não não acompanha. acompanha, e os nossos gastos, é tudo gasto de custeio, então, ou seja, é ilimitado. As nossas despesas, é muito louco isso, porque as Sim, nossas despesas é despesa de custeio, não é despesa, não é gasto com investimento, porque sim. até com investimento ela tem um tempo para terminar, sei lá, se o governo está gastando com obra, ela tem um começo, meio e fim, então você sabe Isso. que aquele gasto, então, tudo bem, mas só que ele vai ter um fim um dia, E vai dar um e retorno, vai né? te dar um retorno. O De nosso gasto custeio, não. não, é custeio, é salário para manter a máquina, essas coisas, essas benesses todas que a gente acaba, esses penduricalhos todos que os caras criam. Então, ou Verdade. seja, esse cara só vai crescer. Não tem como esse cara diminuir. Eu vou precisar de cada vez mais receita. É porque o governo não cria renda, né? É, exatamente. Ele não quer renda, Ele só arrecada. Vai Ele ter que só aumentar. coleta do que está no mercado, né? Eu acredito que vai estar fechando o cerco mesmo. Você vê cada vez mais a IA está contribuindo com isso, né? Então, vai chegar uma hora, mesmo em 2027, né, que você falou, eu acredito também que É, não não, vai tem como mudar o jogo de escapar. alguma maneira. O Pix foi a principal entrada que a gente teve Foi. na porta, que a gente não percebeu, por isso que foi tão sucesso. O Pix ele é simples de ser usado. Qualquer pessoa, independente se você é uma pessoa alfabetizada ou não, pobre ou rico,
independente da sua classe social, sua origem, o seu nível de conhecimento com tecnologia, você opera o Pix. Faz. E é fácil de controlar, né? Simples. Passa tudo pro Banco Dinheiro Central. vai, entra, mas aqueles que eles tinham que convencer primeiro, que era o usuário, eles já resolveram o problema. E a gente, sem perceber, já entregou para eles tudo. Porque no final eles têm padrão de consumo, eles têm de onde está indo, então onde está vindo o dinheiro. Tem tudo, todas as ferramentas. Se eles vão, o que vão ser feito com isso é uma outra questão, mas... Mas essas informações eles têm. As informações estão registradas, né? Existe um sigilo lá, na verdade, eles não podem identificar, tem lá... Na norma tem lá, tem um sigilo também. Lá, mas para quebrar um sigilo disso, através, para quem não estiver fazendo uma coisa, um mal feito, por exemplo, né? Não deve ser tão difícil, mesmo com essa tecnologia. Existe o COAF, né? Tem o COAF que faz a gestão disso, analisa tudo isso, que é o órgão lá da Banco Central. Isso, ele controla tudo isso aí. Exato. Então, assim, a gente tem algumas coisas acontecendo que vai mudar esse ambiente. E o problema talvez é que, não sei se a questão de as pessoas não estarem olhando para isso de alguma forma, como isso, sei lá, não mais carinho, né? Não estão acreditando, ou com descrença, pode gerar um problema lá na frente. O problema vai ter, a gente sabe o alcance, a intensidade disso, o quanto eles vão fazer virar a chave e fazer valer a regra, né? Mas eu sempre desconfio que o avanço da tecnologia, ele é proporcional ao tamanho do quanto esses caras vão querer avançar sobre as nossas coisas. Porque você inicia nosso papo aqui falando da impessoalidade das relações. Da mesma maneira, a gente usou algum exemplo aqui, dizendo que antigamente o fiscal tinha que ir lá na porta. Então, quando o fiscal chegava na porta, ele não chegava de qualquer jeito, ele tinha que ir conversar com o cara, por mais que existia todo um ritual ali, né? Hoje não, hoje é um botão. Hoje você recebe um e-mail na caixa postal do governo com a notificação falando assim, ó, identificamos que o senhor declarou tanto, mas as nossas movimentações identificaram X. Então, você justifica essa diferença ou você recolhe o valor da diferença, que é o imposto de tanto, já calculado com a multa. E se você pagar em 30 dias, tem 50% de desconto. Exatamente. Já dá opção ali. Tá aqui, tá resolvido. Então, se caso você não siga isso aqui, ele não está discutindo para você falar para ele, não vou pagar, não. Isso aqui. Tá aqui. Ou você judicializa, paga. Aí tem que ter dinheiro também para gastar com o advogado. Não, ou você vai pagar. Ou vai justificar. Alguma coisa você vai ter que fazer. A tendência é essa. A tendência é essa mesmo. Exatamente. Acho que essa mudança de chave, essa nova forma das coisas acontecerem, faz com que o cerco se aperte sem necessariamente o governo ter que fazer muita coisa, porque a coisa já está pronta. Agora é só o avanço da própria tecnologia que já está aí, já bateu na porta. Se a gente pensar daqui a 5 anos, a gente acha que a tecnologia vai estar mais ou menos avançada do que está hoje, né? Vai estar muito mais. Imagina o que vai ser em 2033, que é quando eles prometem esse período de transição. Se encerra em 32, né? Em 33 a gente estaria com um novo sistema 100% implantado. É o projeto, né? O projeto, da maneira que foi estabelecido, né? A transição começa agora e em 2032 termina. Em 2033, então, a gente entra um ano já com um novo modelo 100% implementado no país todo. Então, são 5 anos. É muito pouco tempo. São 7 anos, perdão. São muito pouco tempo. É muito pouco tempo. É pouco tempo para resolver. É muito pouco tempo para a gente olhar tudo isso e ver o que vai acontecer, né? Caramba, não, é muito louco isso, cara. É muito louco, muito louco. E uma outra pergunta, uma outra dúvida, na verdade, nessa nova jornada, beleza, captou os clientes, você falou pelo conhecimento que você tinha e tal. Quais as grandes lições que você já tem tomado que você não via lá na Chuvisco como empresário que você já é de tanto tempo, que você está tendo que lidar agora? Porque lá você tinha 12 funcionários, você tinha, de alguma forma, você tinha uma estrutura, ou seja, você tinha alguém na cozinha fazendo. Sim. Você podia validar a qualidade, mas você tinha alguém lá na cozinha fazendo. Você tinha um cara que está atendendo o cara na mesa. O cara da mesa pode reclamar com você que não foi atendido. Aí você ia lá falar com alguém. Agora, quando eu reclamo lá com o Horácio atendimento, aí depois o Horácio atendimento tem que falar com o Horácio que fez a petição, que fala com o sócio que fez não sei o quê. Como é que tem sido isso? Eu acho que até valoriza, né, o profissionalismo aí da minha pessoa, né? Porque tudo que é negativo, você tem que captar como uma oportunidade para melhorar, né? Então, tudo que vier negativo, a gente melhora, a gente faz resolver, né? Entendi. Fazer resolver é uma coisa que acaba sendo como um princípio, né? É um princípio, literalmente. Mas já vem lá de trás, né? Você está trazendo a bagagem, né? Tá trazendo a bagagem, né? Trazendo a bagagem.
Você acha que, no caso do escritório, você tá com estágio, tem estagiários, tem tudo? Não, não tem. Só vocês dois, só vocês nós dois. Nós dois lá. E mas não tem estagiário, não vai ter estagiário? A princípio, não. A gente, por enquanto, dá conta lá. Entendi. Mesmo fazer todas as pontas que tiver. A gente consegue administrar legal. tudo ali. Mas pensa nisso, já projeta isso? A tendência é sempre querer progredir, né? Aumentar. Mas sabe que hoje está difícil, né? Os funcionários, né? Para você contratar tudo. Até mesmo para você conseguir ter profissionais à altura, né? Então, no caso da advocacia, você tem isso, falando das experiências que a gente tem aqui dos clientes que a gente tem, que são escritórios grandes até. Sim. Tem um cliente novo nosso também, que é também escritório de advocacia. São escritórios de massa, né? Escritório, eles devem ter só de sócios mesmo, com capital, com cota de capital, são 20 e poucos, 25, e aí sem contar o associado, estagiário, aí é uma galera mesmo. É bem grande eles, é lá na Zona Sul. Só que isso aí pega uma carteira muito grande, né? Não, eles atendem muita. É que eles têm todas as verticais, né? Sim. Direito imobiliário, direito empresarial, direito civil, direito tributário. Sei lá, cara, eles têm todas as verticais. Eles têm uns negócios lá. Como que trabalha com contratos. Contratos de grandes aeronaves. Olha aí. Tipo, uns negócios assim meio. Cara, eu nunca tinha visto que alguém contratei um advogado para fazer isso, mas tem um advogado para fazer. Enfim, é bem específico os negócios deles, mas também bem diverso, bem diversificado. Mas eu tô falando em relação a essa estrutura de hierarquia do escritório. Entra como estagiário, aí tá ali no processo. Até a Paula, que estava aqui antes, até falando sobre isso. O estagiário entra, tá no processo, aí como se fosse um mentorado, né? Um dos advogados sócios pega esse estagiário, porque o estagiário é vinculado diretamente a ele. Então ele é meio mentor, porque esse cara tem que passar na prova do OAB para poder se tornar um advogado lá associado do escritório, porque senão sem OAB não pode. Então tem todo um processo ali, e ela até mesmo falou que se ele acaba comemorando, porque o estagiário dela passa na prova, ela pode contratar ele. Se ela não passa, ele tem que demitir, tem que mandar embora, porque não pode ficar. Não pode ficar sem OAB lá. Então o advogado mais sênior, né, tem esse processo, essa responsabilidade, de mentoria mesmo do cara. É legal, assim, a lógica, né? A lógica de funcionamento. É legal mesmo. Porque, braço, e aí é uma pergunta, o quanto você teve que aprender na prática, coisas que a teoria dizia e na prática é totalmente diferente. E no direito é isso, né? No dia a dia é diferente. Né? Várias situações aparecem que não tem no livro, que não foi ensinado isso na faculdade, né? E a gente tem que se adaptar e tem que resolver. É o dia a dia. O que você reflete e eu vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito. Além do Brasil, ela tem dentro, parece que está impresso, né? Tá imprimido uma subjetividade absurda. E ela faz com que a gente tenha essas infinitas, vamos dizer, interpretações sobre o mesmo. Você pega lá o mesmo artigo, 3 caras lê, cada um consegue ler uma diferente, né? De onde você acha que vem isso e o quanto isso. Eu digo como contador, é um caceta, porque você está orientando o cara, você fala, beleza, mas está escrito isso. Mas se vir uma outra pessoa, mas mas porém eu posso, mas não é só isso, né? Eu também poderia fazer isso. Vira uma salada, então você nunca tem certeza se o que você está fazendo está certo. Eu sempre acho que a gente fala, a gente tem 80% de chance de estar certo. Só que tem 20 aqui, cara, que eu não tenho nem controle nisso. O Brasil tem as leis complementares, tem as leis regulamentadoras, que regulamenta a lei. É muito confuso isso aí. Depois tem a jurisprudência. É aquilo que você falou, às vezes você lê a lei crua, mas a jurisprudência leva para outro caminho. É difícil isso, mas só o dia a dia. Só o dia a dia mesmo que a gente vai se adaptando e conseguindo resolver os problemas dos clientes. Sim. Eu acho que... E é difícil pra caramba, né, cara, lidar com isso. E quando você tem acostumado a responder pro seu cliente, porque no final é isso. Então você tem 2 desafios que é uma outra dúvida. Trabalha com estrangeiros mesmo, né? Aqueles caras que recém-chegados, talvez alguns já há muito mais tempo no Brasil, né? Tem mais de Brasil, mas eu digo, sabe, aquele que já entende a cultura do brasileiro, né? Como que os negócios funcionam e tal.
Mas você também Mas a pode ter um comunicação é cliente. difícil. É difícil. É. Mas você também tem aquele cliente que acabou de chegar. O cara acabou de chegar no país. E aí? Como que tem sido para você explicar para esses caras, ó, você pode fazer isso, mas também não pode Não fazer pode. aquilo. E aí, como que tem sido? Para eles é difícil, né? Mas como eles sempre têm a colônia, aqui sempre tem um parente, sempre tem alguém próximo, esse próximo ensina a eles como é que funciona aqui no Brasil, né? Que realmente é diferente Do que é lá. Porque lá é lei e acabou. Não tem. Não discute-se a tem. regra, né? Não fica interpretando, né? Não. Tipo, não pode Acabou. construir na esquina. Acabou. Ninguém vai ficar discutindo, não, mas Resolve. que esquina, desde que a esquina não tenha uma mão de dupla, de ida e vinda. Aqui sempre tem uma exceção, né? Sempre tem uma entrevista. Tem uma vírgula aí fora do lugar. É assim mesmo. Caramba, cara. E o que mais você tem aprendido com eles em relação à cultura? Porque isso também é outra coisa, né? A gente adquire a cultura dos nossos clientes, a gente absorve, quando a gente começa a conviver, Sim. você absorve do cara vários hábitos, não absorve hábitos, mas você começa a compreender diferente. Talvez você enxergue diferente hoje. Eu acho que eles são muito unidos. Entre eles são muito corretos. O que eles falam entre eles é deles mesmo. Não é que nem assim, nós brasileiros, né? Às vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa, depois fala uma outra para outra pessoa. Eles não, eles são unidos. Eles fazem para eles. Né? Aqui tem aquela tal da lei do Gerson, lá, cada um por si e tal. Então, lá é diferente, eles são bem unidos. Japonês, chinês, coreano, eles são toda essa união entre eles, né? Eles coesão todos, ali de todos se ajudam. É assim. Eles chegam a. Eles recepcionam, né, esses caras que estão vindo, acabando de chegar. Isso. Eles põem debaixo da asa. Assim. Você chegou aí pra China alguma vez? Não teve essa oportunidade? Já fui convidado. Sério, cara? Muito longe. Não tem curiosidade, não? Não. Sério? Eu tenho clientes que foram para. Todos os clientes que eu tenho que foram para lá falam que é fantástico. Você vê? Falam que é fantástico. Falam assim, ó, cara. A China mudou dos 30 anos, 40 anos pra cá. E é cara que. Poxa, o Guina, por exemplo. O Guina, cliente meu há muito tempo. O cara fera, mano. Ele é representante comercial, né? Sim, mas ele é fera mesmo, ele é grande. Importar, o cara é velho. O cara conhece o mundo inteiro. Ele anda de moto, ele conhece o mundo inteiro. E eu ouvi dele falar, não, cara. Eu falei, o cara que foi pra Dinamarca, foi pra tudo quanto é lugar. Mas quando chegou ele na falou, China... a China, cara, a China é legal. A China, os caras estão uns 30 agora, anos na nossa frente. Estão uns 30 anos na nossa frente. É porque eu acho que, sabe, eu sempre vou dizer que viajar para fora do país é uma baita oportunidade para você dar valor no que você tem e lamentar pelo que você não tem e poderia ter. Então você vai lá para fora e você fala, puta, cara, como a gente tem isso, olha, por que a gente não resolveu isso? Sabe aquela coisa de você elogiar o asfalto? Todo cara que vai lá, vai para os Estados Unidos, vai, olha o asfalto dessas ruas, cara. Como que pode ter um asfalto perfeito? É num bairro, aquele tapetão, não tem buraco, não tem nada. Aí você vem e fala, porra, como é que pode? E é uma coisa, você concorda, que é relativamente fácil de se resolver, porra. Não é possível que a gente não consegue resolver o asfalto da rua. Né? Não consegue resolver o asfalto da rua. Não tem buraco, cara. Não tem buraco. Ao passo também que você fala, caramba, aqui eles não tem, sei lá, eles não tem barzinho no bairro, não tem barzinho na rua, não tem os caras fazendo churrasco ali, ó, tomando uma cerveja. Os caras não tem. Não tem alguém visitando lá nos Estados Unidos, e eu posso falar tranquilamente. Você não chega na casa de um, por exemplo, você vai ligar num amigo. Pô, e aí, cara, você tá aí? Beleza. Ah, tô indo aí. E vai. Não existe isso. Não existe, você é louco. Você tem que ligar. Ó, estou indo na sua casa dia 25/11 às 9h30 da manhã. Aí beleza, ele vai te esperar naquele dia. Se ele falar tudo bem, naquele dia, naquela hora. Combinado, fora isso. Não tem que o brasileiro, sabe, de um ligar pro outro, pô, cara, vamos resolver aqui o negócio aqui, vamos marcar, vamos tomar uma. Então, é a coisa que você lamenta. Então, seja, as coisas mais complexas nas coisas humanas, a gente já resolve, tá aqui, e é puta de um valor. E por isso que o estrangeiro fica tão louco quando vem pra cá. Ele fala, cara, é muito legal. Vocês são muito, sabe, a coisa é diferente, se resolve de outra forma. Mas ao passo que as coisas mais simples a gente não conseguiu resolver. Mas eu acho que você devia, cara, se você tem a oportunidade, você deveria ir. Então, eu acho que você deveria ir pra China, cara. Deve ser bem legal. Eu sei que você já levou as crianças pra Disney? Já, uma vez. Então, beleza, porque com essa treta que tá aí, eu não sei se. Não, é que eu fico preocupado, não sei se com essa briga toda.
Se você for pra China, depois você consegue entrar na Disney Cada dia para um renovar o Trump visto. lá. Para renovar o visto agora, tá uma confusão do caramba. Não sei se o cara que vai pra China renova o Eu visto fui, dos Estados Unidos. eu fui lá em 2020, antes da pandemia. Ah, foi antes também? Você vê? Caramba. Já deve estar A sua 10 pequena anos, né? tava com quantos? Ah, sua pequena tava porque 3 anos. Tinha, 2 anos. tinha uns, não, tinha, tá com 13, É, tinha 8 anos. 8 anos. A outra tinha 13. A outra já tinha 13. A diferença delas é de 5 5 anos. anos. 5 anos. A do Tuca com a Alice é 6. O Tuca tá com 6, a 7 e a Alice tá com 1 aninho. O tempo passa rápido, né? Passa rápido. Não, passa muito rápido essa coisa dos filhos. Eles sabem, a mais velha entende melhor, né? Essa coisa da chuvisca, ela sabe da história da Sabe que chuvisca. meus pais contam a Eles história, contam né? pra ela. E que oportunidade linda. Mas né? é uma outra geração, aquilo que a gente estava conversando, né? Uma geração digital, que vive no mundo do celular, não sabe o que é o contato assim, né? É diferente, né? É diferente. Mas meus pais fazem questão de contar como que eles vieram de Portugal, trabalharam, que as coisas só conseguem com dedicação, com trabalho, que as Eles coisas chegam não caem aqui do em que céu. ano, Joras? Eles. Olha, Eles vêm casados ou eles se encontram aqui? até é engraçado, né? Você já viu casamento por procuração? Você Procuração? vê? Não. Antigamente era assim. Então, o meu pai veio primeiro, Qual a cidade deles, perdão? é a cidade do interior. Não, não, Tá? mas. Antas. Que chama. Antas. Antas. É uma vilazinha lá no norte. Mas é nos redores de Não, Lisboa, Porto? sei Lá lá. atrás dos montes, lá para cima, tá. lá, né? Então, antigamente tinha muito disso, né? Os estrangeiros, italiano, português, sim. espanhol, os homens vinham primeiro, né? Para conseguir uma casa, para trabalho, e tal. Aí quando tava um ano e pouco, aí chamava as mulheres para vir. Só que assim, para vir para cá não podia vir sem ser casada. Então dava uma procuração para um primo, para um parente dela, para acompanhar no altar, e depois ela vinha com a certidão de casamento junto. Ela casava lá por Lá em procuração Portugal. e depois mandava certidão de casamento pra cá. Caramba, que legal. Mas eles são da mesma super cidade. normal isso aí. Ambos eles são do mesmo Mesma mesma vilarejo, cidade. né? Você conheceu lá? Você teve essa Já oportunidade? fui lá, já conheci os vilarejos. Nossa, que legal. Só tem idosos, Tem, né? mas tem família? Família, Você tem deve ter tudo sei lá, lá. um tio, Tem primos. primos. Tem tudo lá. E eles estão na mesma. Não. Aí os Já mais deu uma jovens espalhada, já deu uma espalhada. Só fica mesmo os idosos. Mas pro lá. Brasil só veio ele ou veio mais gente? Só veio meus pais, só. Caramba, cara. Os outros tios foram para o Canadá, para a Suíça e espalharam. Espalhado pelo mundo. Mas eles vêm fugir de alguma coisa específica ou porque ele queria tentar a Oportunidades, vida? né? Porque ali naquela vilinha, aquela coisa, não tinha oportunidade, né? Ou você trabalhava na roça ou você tinha que ir para fora. Então, Entendi. só vinha com a mão na frente e Ele outra já atrás. mas tem uma específica para escolher Brasil ou Não, porque na época era o país do futuro. era o né? boom? Era mais do que os Estados Unidos. Sim, sem dúvida. Ali nos tá anos, a gente tá falando falando nos em anos 40, 60, 60, 70? 60. 60 aí, mais ou menos. Né? Nos anos 50, anos 60. 65. Porque foi na época do boom se você pegar antes do período militar, Sim. a gente tá falando de Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Juscelino, que ele 5 vai anos e construir 50. 5 anos e 50 anos em 5. Ali a construção de Brasília, aquilo ali chamou gente não só do Brasil para ir para Sim. Brasília, mas o mundo inteiro soube daquela Era o país notícia, da né? vez, era o da Brasil, expansão, mais que expansão. os Estados Unidos. Isso é verdade. Se eu não me engano, o Brasil naquela época se torna o maior consumidor de cimento ou concreto, alguma coisa assim, aquele boom de construção, é o que mais consumiu cimento ou concreto. Eu tava vendo alguns indicadores da época, né? Eu sou meio maluco, essas coisas, fica coisas antigas, lendo os dados. Acho que o Brasil foi mais isso, acho que foi o maior consumidor de concreto, cimento naquele período. Uma série de indicadores lá, o Brasil era o mais do mundo inteiro. Mas imagina, construiu-se uma cidade do zero, era um deserto lá, né? Sim. Era o Cerrado. O cara fez uma nada, cidade, pegou uma planta, fez uma cidade projetada, cara, isso aí foi... E sem contar, acho que outras coisas aconteceram naquele mesmo período. Sim, Brasil, sim. né? Não, o Brasil estava muito bom naquela época. E eu pergunto, mas porque era muito comum, talvez até, mas aí eu com certeza anterior a ele, mas os caras vindo da guerra, né? Porque a Segunda Guerra ali em 45, que termina, né? 50. Em 50, tava a Europa destruída, aquela confusão toda, os caras vindo para tudo quanto é lugar, mas eu lembro, eu vi também uma reportagem sobre isso, que eles chegavam no porto,
Acho que não é na Itália. Na Itália era assim. É. Aí o cara tinha uma lista de países. Onde você quer? Tem Estados Unidos, tem Canadá, Brasil. Aí o cara falava, mas onde que é quente? Aí mandava muita gente via pro Brasil porque que era lugar quente. Falava, não, é lugar quente, ó. Vai pro Brasil. É muito legal isso também, cara. E essa história é importante, né? A gente fala sobre todas as coisas da nossa vida. Mas essa coisa, eu acredito muito nessa coisa do legado, sabe? A gente carrega um bastão, a gente recebe um bastão e vai passar ele pra frente. Você vai passar para suas meninas, né? Pra saber que E eu falo são os valores, né? As coisas não aconteceram porque a gente despertar, não. Teve muita inspiração e muita transpiração. Coragem, né? Coragem Você vê eles saindo de lá com a mão na frente e outra atrás. Sem perspectiva nenhuma, não tinha garantia nenhuma, né? Só sabia que ia ter que trabalhar. Exatamente. E ele já trabalha abrindo era bodega que falava? O restaurante, a lanchonete. Não. Meu pai, quando veio para lá, trabalhou de empregado, né? Trabalhava na construção civil como funcionário, operário lá, tudo. Foi assim. Né? Ele vai para Brasília ou já vem direto para São Paulo? Não, São Paulo. Já veio para São Paulo direto. Rio de Janeiro, ficou lá no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo. Que também era o caminho, é o porto, né? Vinha lá ele vinha de navio, né? No caso, né? Eles vinham de navio, né? 15 dias, 10 dias ela morava. Loucura. Cara, que loucura, né? Muito legal essa história. Não, é muito bom. Bacana. É bom saber que está sendo compartilhado, indo para frente. E tem que passar isso para gerações, para saber como é que foi. Para as crianças saberem. Pô, cara, a gente consegue dar um pouco de conforto, mas com muito suor lá atrás, né? Teve alguém que veio antes que ralou, né? Que abriu um monte de porta. Eu realmente acho que eu dou muito valor a isso. Acho que a gente tem que dar e me parece que é algo que é um pouco negligenciado. Não sei se é cultural nosso, mas um pouco negligenciado no sentido de explicar esse legado. Eu sempre gostei de coisa de rei, rainha, né? Mas essa mística, para mim, ela estava relacionada a como eles preservam a história da onde eles vieram. E passa isso para as outras gerações. E vão gerações. passando, né? Eu não conheço a Inglaterra, mas eu queria muito no palácio lá de Buckingham, lá, porque dizem que tem aquele corredor que tem o retrato de todos os caras da linha da coroa inglesa, desde do primeiro lá. Eu não sei lá. Então eles têm o retrato. Não sei se tem o retrato de todos, mas eu sei que tem a imagem de todo mundo, cara, até os dias atuais. Sei lá, 300 anos deve ter de história, 400 anos de história. Isso é importante. Isso é muito legal, isso leva... E as coisas boas e ruins, a questão não é nem você maquiar nada do que aconteceu, somente falar que, porra, teve alguma coisa que aconteceu antes que você tá aqui. Eu tem um livro, te indico, que chama Andar de Bêbado, o nome do livro. O nome é meio peculiar, mas ele tem a ver com probabilística. É um livro que o cara... É um livro sobre estatística, basicamente diz probabilidade. Aí lá no começo do livro o cara fala que nós somos... É como se fosse nós somos resultados do acaso. Nós somos resultados do acaso. Aí ele conta a história dele, que o pai dele era do campo de concentração judeu, né? Campo de concentração. E eles estavam lá, cara, já que na situação degradante, a coisa pegando lá, o pau cantando, gente morrendo todo dia, aquela coisa toda. E em certo momento, o padeiro lá, roubaram um pão da padaria, lá, aquele campo de concentração. Sim. Aí o chefe lá do padeiro lá chamou, enfileirou todos eles, e era bem no começo, enfileirou todos os caras, os judeus assim, todos os prisioneiros, né, assim, e falou o seguinte: aquele que pegou o pão tem que falar que é quem é, senão a gente vai fuzilar todo mundo. Aí falou que o pai dele já estava na situação, achando que já morrer mesmo. Falou que ele deu um passo para frente. Ele falou, então deu um passo para frente, quem fez, senão vai todo mundo morrer. Aí ele deu um passo, o pai dele falou, não foi ele, não tinha sido o pai dele, mas o pai dele deu um passo para frente, já falou que foi ele. O cara chamou ele escolheu ele para ser ajudante dele na padaria. Não matou ninguém, não matou, né? Não atirou, e chamou ele para ser o ajudante do cara na padaria. A coragem dele. E aí, provavelmente, aí falou que a guerra acaba, aí ele migra para os Estados Unidos, aí conhece a mãe dele e aí ele nasce. E aí ele fala que, exatamente isso, falou, cara, eu sou o acaso, porque não era nem para ter nascido. Não era para ter nascido. E eu fico muito com isso na cabeça, falei, caramba, mas a força dessa história, e ele, como escritor, esqueci o nome desse cara, meu Deus do céu, eu sou muito ruim, eu gostei o nome do livro eu lembro, mas não consigo lembrar o nome dos autores, caramba, me dá uma raiva disso. Mas enfim,
E, cara, mas eu fiquei com. Sabe aquelas Isso na partes de livro cabeça, que né? você lê e você fica com isso muito forte na cabeça? Eu falei, cara, olha a força dessa história. E ele contar isso pra frente e de alguma maneira fazer com que a família e quem vem depois dele saiba que isso aconteceu, né? Aconteceu lá atrás. Eu acho que se a gente desse mais valor para as nossas famílias, todo mundo, né? Cada um com a sua. Obviamente, eu não tô falando pra falar parte boa ou ruim, estou dizendo que contar essa parada que veio antes. Não sei, É eu acho que a gente importante para a melhoraria muita geração. coisa, melhoraria muita coisa, eu acho que melhoraria. Ter É bom, né? é muito bom, é muito bom. E a gente teve um privilégio, né, mas Teve. trabalhar com pai e mãe, Sempre, pô, sempre conviver com trabalhamos eles, juntos. ver esse processo E ver o sucesso da gente, ver a gente que está bem, que está seguindo para frente, sim, isso é uma sim, alegria sim. para eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. São os que E para os nossos verdadeiramente filhos também, torcem, né? né? Quando É, o que é os filhos. Depois você vira passar. pai, você começa a olhar isso, né? Você fica. Eu tô naquela fase de projetar ainda. Você já É, chegou no mundo, você tá muito mais à frente, né? Eu tô ainda. O Tuca tem 7 só. Então eu tô na fase de projetar, né? Você fica olhando e, puta, cara. Aí o tem que uns pode amigos que têm ser, né? filhos mais velhos, já ficam lá. A expectativa tem que ser menor, porque provavelmente ele vai fazer totalmente o contrário do que você acha que ele deveria fazer. Tudo que você achar que ele deveria Exatamente. fazer o contrário. Então meio que guarda a emoção aí pra Mas você você. já dá todo o suporte, dá o caminho, É, dá se todo dá o o suporte, caminho, mas né? as Mostra decisões ali. Vai ser vai ter dele que no tomar. final, né? Vai falar, ó, vai escolher o contrário. Então segura a emoção aí, porque se você falar pra ir pra esquerda, provavelmente vai pra direita. É assim mesmo. Cara, eu tinha. Não, muito bom, muito bom, muito é engraçado, mas é interessante, isso é reflexivo. E eu queria contar, e eu acho que eu fiz essa pergunta, mas novamente, voltando nessa questão do que você está fazendo hoje. Qual a principal dificuldade deles em relação a estar aqui no Brasil? Qual que você fala que a gente deveria. Porque você mesmo disse, eles estão trazendo prosperidade. E, novamente, às vezes as pessoas ficam muito nessa coisa do juízo de valor, se é bom. Cara, o dinheiro tá caminhando para cá, tem um túnel de dinheiro vindo, de investimento no caso. Pesado, pesado. O que a gente deveria aproveitar melhor? Todo mundo, eu digo, qualquer um que presta serviço, qualquer um que tem um restaurante, qualquer um que está seja na nossa localidade, ou esteja numa localidade que tem uma comunidade grande deles, para poder oferecer o melhor serviço, melhor entregar alguma coisa que vai fazer sentido, porque vai gerar negócio, vai poder fechar bons contratos, vai poder fazer, mas talvez precise de um serviço mais adequado ou mais modulado para o que eles precisam. Eles sempre se baseiam na confiança, né? E como tem uma insegurança jurídica aqui no Brasil, né? Porque não sabe ao certo, ainda mais eles vindo de lá. Então eles precisam de uma pessoa que dê uma segurança para eles. É isso que a gente tenta demonstrar para eles, com o nosso histórico, com a nossa experiência, tal. Uhum. A lei está aqui dessa forma, mas a gente consegue fazer caminhar junto, né? Então eu acho que a grande dificuldade é eles entenderem como é que funciona, porque o Brasil é único, né? É só quem mora aqui mesmo, nasceu aqui, que sabe como é que funciona. Então, para eles é difícil eles entenderem isso. Então, a gente tem que apresentar uma proposta nesse sentido, sempre dar confiança e mostrar o serviço para eles. Entendi. Porque são várias áreas. A gente está falando de São Paulo, Brás, Sim, mas são várias regiões. Eles estão literalmente espalhados assim, em várias está no regiões mundo, do né? estado. Né? Está no mundo. É isso, no mundo. Mas aqui falando de Brasil, particularmente, cara, tem vários locais assim que estão bem concentrados e a comunidade tem crescido, né? 80% é no comércio, né? Mas eles já estão indo na indústria, na, na indústria para fornecer produtos para eles mesmos. Entendi. Né? Em vez de importar, só traz matéria-prima, eles já estão fazendo aqui para abastecer o mercado deles aqui. Entendi. Então, 80% é no comércio e uma grande parte já está na indústria já. Tá na indústria. Poxa, que legal, cara. E esse é um dado bem interessante, hein, Horácio? Porque, como novamente, são várias oportunidades que estão sendo. Que estão, vão se Eles têm que apresentar escoar, lá para tem que frente, né? escoar a Que vai escoar mercadoria. a mercadoria, né? Que vai se apresentar daqui para frente. Vai ter que ter gente que prestar serviço, a gente que vai, enfim, fazer tudo isso. Capital eles têm, né? Mas eles têm que ter essa segurança aí. E eles têm uma vantagem, né? A taxa de juros dele lá é muito menor que a Zero, nossa, né? Eles tomam, praticamente zero, né? Tomar dinheiro emprestado lá e vir aplicar aqui pro cara para ganhar, para não pagar ganhar. No nada. mínimo, se ele não fizesse nada, ele colocasse coisa, dava 15%, né? É isso, Se botasse no CDB, dava 15% ao ano. Cara, é é muito demais. louco isso, né? Muito louco. Na verdade, isso é nocivo a tomar risco, né?
Como que alguém vai tomar risco com 15% na tomba só para pegar um empréstimo? E daí mais se der tudo errado, aí o cara lascou. O cara ficou com a dívida impagável e ainda com outros prejuízos no próprio negócio. Né? Segundo eles falam lá que o próprio governo ajuda, né? Tem um subsídio, né? É subsidiado, né? Você acha que você se é um projeto, um plano. Tem que escoar, né? Tem que escoar a mercadoria. Tem que escoar a mercadoria. Tem que escoar a mercadoria, caramba. O que você atende, eles estão em algum ramo específico ou tá geral? Não, geral. Tá porque tem tecido, tem roupa, tem tudo, né? Tem tudo. Estão em tudo que é ramo. Mas 80% no comércio. Comércio mesmo. Caramba. Aquele shopping, esse shoppingzinho que a gente tem aqui, shopping Pajé. Tem o Pajé e tem aquele outro, os novos que... tem o Eleven, tem você abriu aquele novo aquele na Hânima? Qual que é o da Hânima? Então, esse é o Pajé. É o da Pajé, o Pajé é o da Hânima, e tem aquele que ficava na Faculdade de São Francisco lá. Que é Shopping Porto. Shopping Porto, que é aquele que tem os ônibus, as 500 ônibus. Só tem roupa, né? Ali é só roupa, né? O Pajé é mais eletrônico. O Pajé é eletrônico, e depois você tem agora aquele outro perto da ruazinha do Jô ali, que era onde o Eleven também é de roupa. Ali também é roupa? É roupa. E depois você tem mais qual outro shopping? Você tem aquele outro grandão que era Tostines lá, né? Isso. Que é o da Tostines lá, que é aqueles... Ali tem tudo também, né? Mas é tudo dos árabes ali. Né? Ali é árabe, não é? Os chineses estão mais... A comunidade eles gostam mais de lojas de rua. As lojas de rua. Sim, as lojas de ruas que estão com eles. Lá dentro agora desses shoppings aí tem muito indiano, boliviano. Dentro do shopping, porque é roupa também. O eletrônico tem chinês, que é o Pajé, né? Mas o outro O outro já é outro. Caramba. É interessante essa divisão, né? Uma divisão meio velada, parece, mas tem negócio que os caras entram, tem negócio que... Cada um pega um pedaço. Pega um pedaço ali. Interessante. Bem interessante isso, cara. Bem interessante mesmo. Poxa, novamente, para finalizar aqui nosso papo, pra gente ir pros finalmente aqui, eu queria te perguntar, e na verdade que você falasse aí, qual que é a principal dica que você dá para alguém? Você já falou trabalhar com a comunidade, o que falta, mas poxa, o cara tá ali querendo, vai abrir um escritório de advocacia, vai iniciar aqui essa nova, você dá o caminho que você tá trilhando. Quais as grandes dicas que você dá para essa pessoa? O que ela deve fazer ou o que ela não deve... Na verdade, eu vou fazer o que ela não deve fazer. O que ela vai fazer talvez seja mais simples. O que ela não deve fazer? Ela não pode deixar de escutar o cliente. Ela tem que ter essa comunicação com o cliente. E tem que se apresentar também para se posicionar dentro de uma comunidade. E aquilo lá, prestar serviço de qualidade, confiança, que sempre vai vir o mais cliente. Esse cliente que você faz um bom serviço, ele sempre vai te trazer 2, 3, 4. Sim. Então, eu acho que essa interatividade assim, pessoal é importante nós como profissional liberal assim ter. Entendi. Eu concordo com você, cara. Realmente, o que a gente não fazer é exatamente não conseguir construir esse diálogo, nessa ponte de conversa. Ela não pode se apagar. Talvez vai ser o que vai te diferenciar, principalmente se você é pequeno, com um grandão. Porque o grandão talvez seja mais simples, né? Se ele quiser alguém que não tenha nenhum contato, vai pro grandão lá, porque o grandão, beleza. E não tem mesmo, é meio fábrica o negócio, né? Então o gigante que é uma fábrica, realmente ele já sabe ali que não vai ter ninguém específico para tratar dele. É mais um no meio de vários, multidão, né? Lá. E tá tudo bem, né? A nossa diferença é essa pessoalidade. Essa pessoalidade na relação, acho que vai te fazer subir de patamar. A gente quer chegar num patamar alto também, né? Como uma grande empresa. Mas tudo começa assim. Vamos supor que a gente já está, vamos dizer aí, quase uns 10 anos na advocacia, né? A média, assim, depois de 10 anos já começar a pegar outros patamares. Projetos maiores, coisas com mais volume, né? Mas para quem está iniciando é isso mesmo, é pessoalidade mesmo. Uma outra coisa que eu queria te comentar, para dar uma dica de reforma, não pode deixar de passar. Temos agora até 31 de dezembro para você fazer a opção, para aqueles que têm contrato firmado de locação. E esse contrato firmado de locação foi assinado, você consegue comprovar que a assinatura dele foi até 16 de janeiro desse ano. Então você tem que pegar esse contrato, você pode fazer a opção para pagar o IVA
pela alíquota de 3,65. 3,65. 3,65 fixa até 2028. Ou, na verdade, até final do contrato. Então, assim, se você tem um contrato de aluguel de longo prazo, de médio e longo prazo, assinado até 16 de janeiro. Se foi assinado até 16 de janeiro. Se for no digital, tem que estar lá naquele... No digital tem um hashzinho que é a data que as pessoas assinaram. Tá. Ou reconhecimento de firma, né? Tá. Então, o cara teria direito a fazer a opção. Agora, até 31 de dezembro, ele pode fazer a opção para a partir do ano que vem, em vez dele pagar o IVA cheio, será que vai dar todos uns 9%? Pagar 3,65. Ele vai pagar 3,65 de IVA até o final desse contrato. E o outro que você vai ter que fazer é que você tem que pegar esse contrato e registrar no cartório de títulos e documentos, caso não seja aquele contrato que já fica amarrado na própria matrícula, sabe? Sim. Porque tem alguns contratos de locação que o cara amarra na própria matrícula, né? Se não for esse o caso... Faz aquela averbação, né? Isso, faz a averbação direta. Se o cara averbou o contrato de locação, aí beleza, mas aí não precisa. Agora, se não, você vai lá no cartório de títulos e documentos e registra. Só que isso tem que ser feito até 31 de dezembro. 31 de dezembro. Curiosidade. Não sabia disso, Se não. fizer, então dá uma olhada. Isso está lá no artigo. Eu não vou lembrar o artigo, mas se você entrar na reforma tributária na lei complementar 214, você põe lá módulo, capítulo do imobiliário, imóveis. Aí tem lá o artigo exatinho explicando sobre isso. E isso é o que está quente no mercado. Novamente, estava conversando aqui anteriormente, coincidente, não era coincidência, mas a Paula é advogada, como disse aqui, minha cliente. A gente estava até mencionando sobre esse assunto. Ela estava agora falando com a gente sobre esse detalhe, eu não sabia, não. Dá uma olhada nisso aí, porque é uma coisa. Pode representar uma economia interessante, viu? Interessante. Porque no fim, o cara que tem 3 imóveis, mais de 3 imóveis, na pessoa física, e recebe de aluguel mais que 240 mil por ano, ele vai ter que pagar IVA na pessoa física. Então, ou seja, a gente elevou a categoria de empresa. O dono de imóvel agora não é mais dono de imóvel simplesmente. Ele virou uma empresa. Ele virou uma empresa, principalmente que tem essas características. Então, lá na própria reforma, na 214, você vai encontrar todos esses detalhes lá, dá uma olhada lá. Depois eu até te mando. Eu tenho feito uns releases sobre isso, porque eu tenho bastante hold, tem os caras de imobiliária, e a gente tem feito muito resumo. Eu tenho feito muito resumo, eu tenho me aprofundado bastante, feito alguns resumos e mandado para os caras, através de áudio de podcast, através de documento escrito. Eu falo, você tem que olhar isso aqui, porque isso aqui pode fazer diferença e muita no seu bolso. Então, já que eu sei que você tem bastante, pede para os caras olharem. Olhem isso para ele. Alguém tem que estar olhando isso. Alguém tem que estar olhando, e eu acho que é uma oportunidade interessante. Falando do nosso como prestador de serviço, é uma ferramenta importante para cobrar como um trabalho para ser feito, porque a gente tem vários profissionais, né? Sabe, né? Você sabe, né? Sim. Profissional que mais tem contador, advogado, médico, sei lá o que for. Vamos falar aqui, vamos trazer porque a gente contrata, que é advogado e contador, você tem 500, cara, cada esquina aí. Se você for aqui no Brás, sei lá quanto você vai encontrar. Mas a gente sabe que também são muito poucos que de fato dominam a matéria. Sim. Meu pai estava com um caso de um cliente aí que ele pegou, sei lá, negócio de processo trabalhista, né? Aí, poxa, ele foi ver lá e o cara tá tomando uma tombada pesada. Forte. E porque fizeram a folha errada. Enfim, vários problemas fizeram. Aí eu falei, pai, mas aí também, ó, finge que paga. Falei, quanto que ele paga lá pro cara lá? Mas paga 100 e poucos reais. Falei, é que nem o Vampeta lá no Flamengo. Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. O cara falou, aí... um cara que recebe 100 reais pra fazer isso aí, não tem nem que ser cobrado. Ele tem que falar, beleza, tá tudo certo. Vai falar o que pra ele? Acho que ele põe no custo lá o problema que ele vai ter. E a gente que tem um pouco mais de preocupação, de zelo, a gente tem que elevar o nosso vídeo. Não dá pra cobrar a mesma coisa. Claro. O seu mesmo que qualquer cara da esquina. Até mesmo pra você valorizar também, né? Exato. Tempo de estudo, eu nunca entendi por que o cara se desvaloriza assim. Eu falo, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido nenhum. Você trazer a profissão ao nível que os caras acham que como se fosse padaria, pastelaria. Eu falo, cara, serviço técnico, intelectual, pra você chegar nessa interpretação que a gente está falando aqui do artigo, da lei, são anos e anos lendo, se preocupando, lendo, estudando, atento, né, com os detalhes. E você não adquire na esquina, né, como capacidade. É foda, mas faz parte do jogo também. Faz parte do jogo também ter aquele... Tem todo tipo de profissional, né? Exato. Ter que lidar com isso também é difícil, mas faz parte.
Mas, meu amigo, cara, encerrando aqui a nossa participação, eu queria novamente agradecer por você ter vindo, ter se topado. Obrigado. A gente tá nesse projeto meio maluco, meio fora da curva. A ideia foi, como eu disse pra você quando a gente conversou um pouquinho rapidamente, eu tô com uma proposta de, a minha intenção é conseguir entrevistar todos os meus clientes, todos eles, de ponta a ponta. Que legal. Mais que especial, obviamente eu falei da Chuvisco porque ela é o cliente nosso número 11 no 11. sistema lá, é número 11. Então é um dos primeiros mesmo, cara, muito mesmo. E a gente teve até um outro cliente, que foi o Flu, que a gente colocou como cliente número 1. Ele é o número 1, é o número 1, que a empresa Do que ele sistema. trabalha do sistema lá é o número 1. E a Caramba. Chuvisco era número 11. E a gente sabe que dos números 50 para trás, cara, é tudo gente lá dos anos 80 mesmo, muito tempo atrás, bem antes de mim, antes de qualquer coisa. E é legal, porque você conta a sua história. Eu acho que a gente conta a nossa história como profissional, como empresa, pela relação que você tem com os seus clientes. E não é natural, ou pelo menos não seria. Se a coisa não tivesse sido bacana ou frutífera para todo mundo, você não mantém uma relação de 30 anos com ninguém. Não existe. Nem casamento, acho que nem amizade não tem que se manter há tanto tempo se for um negócio ruim, né, cara? Verdade, Ninguém é masoquista, empresa, porra. né? Exatamente. Agora, falando de empresa, e falar com todo mundo com quem que são os nossos parceiros, acho que é contar a nossa história, e isso é muito legal. Como eu sempre gostei de falar e contar a história, eu acho que isso fez todo sentido. Hoje a Riulex está com 48 anos, a gente faz 49 o ano que vem. A gente é de 77. O escritório começa em 77, é o pai com um sócio, depois ele sai, depois ele volta, ele fica sozinho. Mas a gente considera... Sua mãe entrou... Minha mãe entra em 80 e ela entrou depois que minha irmã nasceu, foi 84. Minha mãe é de 84, 85, 85. 85, minha irmã nasceu em 84, minha mãe entra em 85, efetivamente no escritório. Maravilha, né? E aí o resto é história. Mas assim, a gente completa 50 anos em 2027, quando começa a reforma tributária. Eu falei, pô, com essa reforma a gente completa 50 bodas de ouro. Bodas de ouro, 50 anos e não é qualquer coisa, não, né? Para empresa pequena, 50 anos, eu falei, cara, é muito tempo. Hoje é 10, 5, 6 anos, o cara já foi. 10 anos, o cara é um guerreiro. Se o cara ficou 10 anos, ele fica o resto. É persistência. Exatamente. É persistência, tentar se reinventar de alguma forma e agregar. Acho que faz todo sentido. Valores. E eu queria comentar, cara, qual você tem rede social? Como é que é o nome do seu escritório? Como é que é lá? Como é que divulga? Divulga ele aí. Assim, não existe um nome no escritório. É pessoal. Horácio Vanderlei. Horácio Vanderlei é advogado. Mas não tem um Horácio Vanderlei advogado? Tem que ter pô. Tem o chat GPT lá. É aquela coisa ali, bem pessoal mesmo. Ali. A gente realmente nunca pensou nisso. Pensou assim, individualmente. É um escritório único, mas a gente trabalha junto, né? Sim. Junto ali. Mas o pessoal conhece individualmente a gente. Eu acho que vocês deveriam, agora que tem inteligência artificial, vocês têm que fazer um site, ou rede social, na verdade, fazer um LinkedIn. Na nossa profissão, a Camila pode me corrigir, mas para mim, o LinkedIn é a melhor ferramenta para efeito de discussão de material e conteúdo que vocês tenham, que vocês fazem. E com o chat GPT, é meter tudo em chinês, cara. Opa, eu faria lá uma página no LinkedIn de vocês lá e colocava o texto tudo em chinês lá. Boa ideia, hein? Seja newsletter, com o chat GPT você traduz. E se a tradução também não tiver 100%, beleza, vai fazer do jeito que você... também. O cara entende. O cara vai falar que, mas é um brasileiro escrevendo em chinês, pô. Então, vou dar um voto de confiança. Mas é uma forma ótima de se fazer, mas você deveria usar, cara. Usa a inteligência artificial aí, ó. Pra vocês, cara, manda bala, velho. Você tem que fazer documento em chinês? Não. Não. Nunca chegou a ter que fazer. Mas pode ver. Pega o chat GPT lá. É tudo aqui. Aqui Mas se tiver que escrever um e-mail, mandar, mete chat GPT lá, cara. Você entra lá, ó, pega para suas meninas. Você pegar para sua menina mais nova de 13 anos, ó, fala, ó, filha, vem cá. Celular, então. Vem aqui, ó, no celular, instala o chat GPT pro pai aqui, ó. Precisa você traduz isso aqui em chinês. Porque lá chinês tem derivações, né? E lá tem várias... sei lá, tem várias, como se fosse... Não é dialetos, mas é tipo um dialeto. É tipo um dialeto, tem né? Vários dialetos. Cada região tem a sua derivação, a sua variação, na verdade. Aqui no Brasil. Mas no fundo, o mandarim domina tudo. É o mandarim? Todo mundo conhece. Tá. Mas cada uma tem... Se bem que é que nem aqui, né? Se o cara for para São Paulo, falar com um paulista. Se ele for pro Rio, falar com um carioca. For pro mineiro, falar com um mineiro. E meter um cara lá no Nordeste, lá no... Cara, não é o mesmo português. É outra parada, né? Você entende, mas é outra. Você entende porque você é brasileiro, mas tem gente bem diferente.
Mas faz isso, cara. Não deixa não. Mete lá um LinkedIn em chinês. Vocês tinham que fazer, cara. Pô, estão perdendo aí, cara. Mandar pros caras, ó. E divulga aí, ó. Sei lá como que fala divulgar em chinês, mas a gente aprende. Manda bala. Pô, mas novamente, Pô, legal, é muito bom, cara. Obrigado. Espero que você tenha gostado. A gente fez com bastante carinho aqui. As meninas me ajudam nisso, nesse trabalho. E a gente tem sido muito feliz, assim, em relação ao, sei lá, o que a gente tem conseguido alcançar. Tem sido bem interessante. Faz o quê? Um ano aí que vocês estão... A gente começa toda essa jornada em fevereiro. Vai fazer um aninho já. Fazer um ano. Fazer um ano. Tem sucesso para vocês aí. Não, obrigado. Obrigado mesmo. A gente agradece demais terem aceito o convite, ter vindo de tão longe para vir aqui. Tá prazer indo na corrida aí. Com vocês aí. Na corrida toda aí. Bater um muito papo. Legal. Muito bom. Então é isso, gente. Eu queria encerrar então, o capítulo de hoje. Acho que teve algumas reflexões muito importantes e não seria mais apropriado do que falar nesse nosso último episódio dessa temporada. Quando a gente se propôs lá no início, eram 24 episódios, que vão ser 23 episódios, e que, de alguma maneira, a gente conseguisse fazer uma coisa muito particular, tomando como referência vários outros que a gente até viu e leu e tentou entender para estruturar o nosso, mas sempre com o propósito de tentar, de alguma forma, ou pelo menos o nosso esforço aqui é que eu possa passar para experiência, conhecimento. Fazer com que as pessoas que viveram e fazem as coisas ali acontecer, atrás do balcão, dentro das suas empresas, possa de alguma forma, como eu disse no início, inspirar, ou mesmo aprender com os erros que nós cometemos. Eu acho que, dizem, né, o sábio é aquele que consegue aprender com os erros dos outros, não precisa passar pelos próprios erros, né? E, de toda maneira, eu quero agradecer durante todo mundo, a todas as meninas que estão aqui comigo, tanto nesse ano todo aí, completamos um ano realmente nessa jornada. Agradecer a todos os meus convidados, o Horácio aqui novamente, sempre vai ser uma honra recebê-los aqui. Dizer que nesse episódio especial, acho que a gente falou de uma coisa muito legal, que eu acho que a importância de você estar muito atento ao meio ambiente do seu negócio, foi o que eles fizeram. A questão não era se o negócio devia ou não continuar, pura e simplesmente porque eu quero que ele continue. Ou seja, mesmo numa empresa pequena, a racionalidade ela deve imperar de alguma maneira em alguma cultura. Às vezes as decisões vão ser mais simples, talvez ambientes mais complexos. Familiar, com certeza, sempre é um ambiente mais complexo. Por isso, quando ele fala da maturidade, são 3 anos conversando para talvez um dia encerrar. E é assim que vai ter que ser feito. Se eu for numa empresa 100% profissional, talvez esse processo todo nem seja desse jeito, né? É mais curto, decisão mais direta. Mas a empresa familiar não é assim, a gente tem que construir os próximos caminhos. Seja para as mudanças, ou encerramento, seja qual for. Eu acho que não teve um dia que, sei lá, um dia que eu tive que convencer meus pais que a gente tinha que trabalhar remoto. Eu tô lá todo tempo falando que tinha que trabalhar remoto. Pra eles é difícil também. Mas e teve que, em algum momento, você vai fazendo para e passo. Primeiro você compra os computadores, depois você foi no servidor de nuvem. Você foi fazendo. Mas você não pode, o seu propósito não pode se deixar, você não pode deixar ele se esvair, simplesmente por conta dessa dificuldade que você acha que pode ter, de ter que convencer lá os seus pais com quem você trabalha, o seu tio, seja lá quem for. Porque eles começaram o negócio, gente. A visão deles vai ser sempre diferente da nossa, que está chegando agora. E a minha, possivelmente, vai ser diferente se eu tiver esse privilégio de ter um sucessor, né? Porque quem está chegando, o mundo é de quem está chegando, e quem está chegando vê o mundo com uma outra perspectiva, por uma outra janela. Então, para não ser tão longo esse meu fechamento, é agradecer realmente a todo mundo que nos ouviu, nos assistido, novamente, agradecer a todos aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.